Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta terça-feira, para falarmos de política, do dia a dia, daquilo que acontece aqui na nossa cidade e que tem um reflexo também na nossa cidade, que acontece lá fora, mas que obviamente influencia nas nossas vidas. E hoje eu quero falar, concluir algo que eu comecei lá atrás e eu não pude concluir, que é a questão do foro por prerrogativa de função. E ficou aquela dúvida pairando no ar. É bom o foro? É ruim o foro? E eu vou trazer hoje, eu não digo a resposta, mas para que as pessoas possam pensar um pouco a respeito. Então, quando a gente fala em privilégio, foro, privilégio é uma coisa que sempre existiu, nós já explicamos aqui. O privilégio é algo da pessoa, né? Ou seja, é do João, da Maria, independente do João ou da Maria terem a função A, B ou C. Isso chama-se privilégio, uma diferenciação que a pessoa tem em relação às demais, uma vantagem que ela tem em relação às demais. E prerrogativa é outra coisa. Prerrogativa, ela é baseada na função exercida por determinado cidadão, seja funcionário público, seja agente político, seja magistrado, seja membro do Ministério Público. Enfim, aquelas pessoas que ele tem uma prerrogativa pelo cargo que exerce. E a gente está vendo muita crítica e muita gente dizendo, vamos votar o projeto do Álvaro Dias. Existe um projeto tramitando, se não me engano, é o projeto, a PEC número 10, de 2013. Ela tramita já há muito tempo, é uma proposta do ex-governador e atual senador da República, Álvaro Dias, e que está sendo... Ela já foi votada no Senado por 2 vezes, foi aprovado, ou seja, acaba com o foro por prerrogativa de função, e eu já diferenciei para você privilégio, porque todo mundo usa, o foro privilegiado. Está errada essa colocação. Ela está completamente equivocada, e quando a gente tem que falar o que é certo, é foro por prerrogativa de função. Ela só abarca aquela função específica do rol de funções, né, elencadas lá na Constituição, que tem essa prerrogativa, ou que a Constituição diz que deva ter prerrogativa. Ou seja, a Constituição Estadual aqui do Paraná elenca prerrogativa de função para algumas determinadas funções. Vice-governador, etc, etc. Aquelas que não são abarcadas pela Constituição e que, por simetria, podem ser colocadas na Constituição Estadual como já existe. Alguns estados da federação ampliaram, eu vou usar a palavra em excesso, né? Excesso. O que aconteceu? Por exemplo, estados como a Bahia, estados como o Rio de Janeiro, estenderam não só a prerrogativa, como por simetria aos vereadores. Então, os vereadores do Rio de Janeiro contam com a prerrogativa de foro, os vereadores da Bahia, e, se não me engano, os vereadores do Piauí também gozam de prerrogativa de foro. Prefeito tem também, no artigo 29, e a prerrogativa é nada mais, nada menos do que um julgamento em função da função que a pessoa exerce por um grau acima. Vamos lá, tentar explicar para vocês aqui. O prefeito dos municípios é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ou seja, ele comete um delito, que o Ministério Público, digamos, entra com uma ação penal, ele tem uma diferenciação por exercer uma determinada função, o prefeito municipal, prevista no artigo 29, inciso 10 da Constituição, onde ele tem que ser julgado por uma instância colegiada, ou seja, uma instância superior. Neste caso do prefeito, o Tribunal de Justiça.
deputados estaduais, Tribunal de Justiça, deputados federais, STF, senadores da República, STF. E quando a gente fala em foro por prerrogativa de função, ou como querem alguns simplistas na linguagem coloquial, que na minha opinião equivocada, fala em foro privilegiado. Não, é foro por prerrogativa de função e não abarca somente políticos. O foro por prerrogativa, ele também elenca diversas funções como o Ministério Público, como os procuradores da República, enfim. No Brasil, existe um cálculo feito pela Fundação Getúlio, pelo Senado da República, pelo órgão do Senado da República, que aponta em torno de 59.900 pessoas com foro por prerrogativa de função. Mas a população brasileira, de forma simplista, como já falei, acha que é privilégio e quando associa na sua cabeça, associa única e tão somente com a classe política. Político é deputado que tem vantagem do foro. Na verdade, não é vantagem. E a gente vai tentar explicar para vocês ao longo do tempo que, na verdade, esse projeto de lei não vai melhorar em bolufas nenhuma. Eu acho até que vai atrapalhar o país. Acho até que vai atrapalhar o país e vocês vão entender. E a gente não pode ser simplista, né? Ignorante é quem ignora o conhecimento e que não se aprofunda no tema e acaba julgando mal determinada situação. Acha que o foro por prerrogativa é a coisa que está atrapalhando o país, e não é. Infelizmente, se fosse, terminava com o foro, estava resolvido. E como eu falei, eu tenho uma preocupação muito grande com acabar com o foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque vai complicar o país. Um sistema que está ordenado, você vai desordenar ele, e acho até, foi aprovado no Senado da República, o Álvaro Dias, é duro você definir sentimento, porque a feição do Álvaro Dias sempre está com a mesma feição, você não sabe se ele está alegre ou está triste, mas ele tentando fazer passar como se fosse a redenção, a aprovação dessa PEC, acabando com o foro por prerrogativa de função. É importante que se diga, eu já disse aqui num programa anterior, o foro existe em todos os países praticamente do mundo. Não tem nos Estados Unidos, porque seguiu uma linha diferente. Lá atrás houve uma divisão em 1200, 1300 depois de Cristo, que alguns países seguiram o direito romano, como é o nosso, principalmente a Península Ibérica, e o Common Law, que ficou principalmente para os britânicos, que adotaram os costumes. Culturas totalmente diferentes. Não adianta você querer impor uma determinada situação que tem uma cultura para outra, porque muitas vezes é um equívoco tentar que o brasileiro siga aquilo que segue lá na Inglaterra, né? A cultura é diferente, o poder aquisitivo é diferente, a tradição é diferente, o sistema judicial é diferente. E cada vez que eu ouço, né, dentro desse simplismo, eu diria até ignorante, de que o foro por prerrogativa, o foro privilegiado, acabando com ele, vai melhorar o Brasil, é um ledo engano. É um ledo engano. Infelizmente, o foro por prerrogativa, e é importante que se diga isso, ele é julgado por instância colegiada, que é o correto. Se a gente, digamos, acabar com o foro por prerrogativa de função, vai ser uma maravilha para determinados políticos retornar o processo para a primeira instância, e aí eu não vou culpar. Você está dizendo que os juízes não estão preparados, os juízes de primeira instância? Não é isso. É que o sistema já está regrado, o sistema está funcionando mal, isso eu tenho que reconhecer, principalmente o STF,
E eu vou contar de alguns casos julgados, né? Dentro da pesquisa que eu fiz, alguns casos já chegaram a demorar 11 anos no STF para ser julgados. E com o tempo de julgamento, em determinadas situações onde a pena não é tão pesada, e outro dia eu falei que quem faz as leis são os poderosos, aquilo que eles podem realizar de delito, eles minimizam a pena, por interesse, obviamente, pessoal, né? Então, eu vou punir o furto, né? Já falei aqui, exemplarmente, porque é crime contra o patrimônio, isso pode acontecer comigo, eu ser vítima. Agora, quando eu posso ser o agente causador com uma sonegação, eu minimizo a pena. E é isso que nós estamos vendo lá. Eu vou falar de uma ação penal, da ação penal com mais tempo a ser julgada no STF. Ação penal 347 do deputado José Aníbal. Ela durou 11 anos para ser julgada e ela terminou, essa ação penal, era uma apropriação, né? Terminou com o julgamento, obviamente com a prescrição da pena. Porque 11 anos tramitando, passou o tempo e prescreveu a pena, né? Desse deputado chamado José Aníbal. Na sentença, quando você vai olhar a sentença dada pela magistrada, a ministra Rosa Weber, que era a relatora do processo, você vai ver que não foi um erro do STF. O erro foi no inquérito com uma colocação feita, né? O fato narrado na denúncia era atípico, ou seja, ele não constituía um crime, né? E isso ela escreve na sentença dela, ela diz assim, isso não significa que não houve desvio. Inclusive, quando você entra no processo, você vê, bem claro e translúcido, né, de que tinha angu embaixo do caroço ali, que tinha coisa errada. Tinha caroço embaixo do angu ali, né? Havia coisa errada, fica óbvio, mas realmente, quando você vai ver lá, o pedido do Ministério Público era de algo que não condizia com a tipicidade do delito. Ou seja, pediram errado, né? Entraram com a ação errada, a ação penal foi entrada errada, equivocadamente. Ela correu, obviamente, ao longo do tempo, e o Ministério Público, naquele ímpeto de querer dar prosseguimento, mas que não havia, foi um crime colocado de peculato, apropriação, e que na verdade não era isso. Era um delito, mas não era esse. E obviamente não se encaixava, não tinha nexo e não tinha tipicidade de crime. 11 anos e meio, prescreveu o delito, obviamente por falha, e a gente pode afirmar aqui, porque está lá nos autos, foi falha do Ministério Público. Então, quando a gente diz assim, o STF, e realmente o STF operacionalmente não resolveu, não teve sentença que satisfizesse digamos assim, não a vontade da população, porque a vontade do povo é que puna, né? Ele nem sabe se é verdadeiro, mas ele quer que puna, né? O que a gente tem que pedir é justiça. E não foi feita justiça. E nem na grande maioria dos julgamentos de prerrogativa de foro não foi feito o julgamento de forma correta. Por culpa do Ministério Público, como nós estamos falando desse primeiro caso, não é o único caso do Ministério Público. Se você vê o processo, a ação penal 2519, do Paulo Roberto Mansur, o cidadão foi prefeito de São Paulo e cometeu um crime de licitação, uma violação da Lei 8666, dispensou uma licitação que ele não deveria dispensar, e o processo demorou 9 anos e meio para ser julgado de tramitação.
E a própria Procuradoria pediu um arquivamento do processo. Então, o que parece, de repente, culpa do Ministério Público, não é. Desculpe, do STF, não é. Os casos analisados, tem coisa que, digamos assim, poderia se atribuir culpa pela demora, principalmente coisas absurdas, né? Vou dar um exemplo aqui, um processo que demorou 4 anos e meio na mão do relator. Ou seja, o processo foi concluído, foi para a mão do relator, chegou na mão do relator, ele ficou 4 anos e meio com o processo. Para ele dar, sabe o quê? A sentença dele foi uma sentença de... Não havia condição de punibilidade, né? Ou seja, prescreveu a punibilidade do Estado e o desembargador, o ministro de ofício, teve que dizer que não podia punir, porque ele ficou com o processo na mão. E não é só na mão dele que ficou o processo do ministro. Esse caso foi o ministro Celso de Mello, ficou 4 anos e meio com o processo. A gente vê casos, por exemplo, que ficaram no Ministério Público, que havia um processo que ficou 4 anos para vistas no Ministério Público. Eu posso deduzir que esqueceram do processo, né? É a única coisa que me passa na cabeça é que esqueceram do processo e o processo acabou prescrevendo. Por quê? Porque normalmente essas penas desses delitos cometidos, principalmente por esse pessoal político, agente político, normalmente são penas pequenas que prescrevem com rapidez. Quando você vai ver lá, uma pena, 2 ou 3 lá de 3 delitos, elas acabam, na verdade, prescrevendo por causa do tempo, pessoal. O tempo. Então, quando eu falei lá atrás, no outro programa, que quem faz as leis são os poderosos, obviamente que esses delitos contra o poder público, a pena é branda. Sendo branda a pena, você vai lá na tabela de prescrição, que é o artigo 109 do Código de Processo Penal, você vê que aquilo tende o que se demorar, prescreve. E a gente vai acompanhando as diversas prescrições que ocorreram. Fernando Collor de Mello, aconteceu semelhante. Sonegação fiscal, um crime de sonegação fiscal. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ficou tramitando durante 8 anos. O Fernando Collor de Mello, quando viu que ele foi para ser julgado, era um processo de 99, apropriação de recursos da folha de pagamento para recolhimento de INSS, ele vai e paga. Porque existe a lei 10.000 e pouco lá, que trata do crime fiscal, e que isenta de punibilidade se você parcelar. O que ele fez? Foi na Receita Federal e parcelou o processo. Então, sonegação no nosso país, a gente não vê como crime, é o que eu tenho dito sempre aqui. A sonegação dá a impressão de que é o Robin Hood, né? Ele deixa de pagar o imposto porque o Estado cobra demais. Na verdade é furto, né? Na verdade é furto do dinheiro público. É subtrair o dinheiro público. Eu tenho que recolher e não recolho e embolso o dinheiro público. É isso aí. Se alguém pensa diferente, que me corrija. Mas é uma espécie de furto quando você sonega. Eu não estou falando da elisão fiscal, que é o planejamento fiscal, onde você aproveita as brechas, as situações jurídicas que te permitem pagar menos imposto. Né? Mas não a sonegação. A sonegação, para mim, na minha visão, eu acho que até é meio simplista, estou sendo meio ignorante agora, ignorantão, eu acho que é furto. É subtrair, né? Não é nem subtrair, é apropriação, né? Eu me aproprio de um dinheiro que não é meu, que na verdade pertence ao Estado para fazer políticas públicas, para atender as pessoas que precisam.
né? E quando eu deixo de pagar, eu estou, na verdade, fazendo mal para toda a sociedade. E o Fernando Collor simplesmente foi lá e parcelou junto à Receita Federal. Na época do ministro Joaquim Barbosa, o relator, ficou um paco de tempo na mão do Joaquim Barbosa, daí retornou o processo para o ministro, foi para o ministro revisor, e quando voltou, trocou o ministro. O Joaquim Barbosa tinha saído e estava o Barroso. E o Barroso tornou relator. Simplesmente notificou a Receita Federal. A Receita Federal deu lá que o Fernando Collor tinha parcelado o débito, ele não tinha nem pago, porque a lei permite. Se você parcelar o débito, e eu pergunto, se não tivessem descoberto isso, se não fosse a fiscalização ir lá e pega o Fernando Collor, será que ele ia pagar? É a pergunta que eu faço. Para você pensar. Então, quando a gente fala em prerrogativa de foro, a gente tem que entender que ela realmente, operacionalmente, não está sendo feita. Mas não pode acabar com a prerrogativa de foro. Eu não vejo fundamento para isso. Nós vamos estar... Vamos imaginar certas situações. Vamos lá, vamos ver. Você acha que o senador da República, o Renan Calheiros, vai ficar triste de declinar o processo lá, vai voltar para a primeira instância? Primeiro, que o processo já está em andamento. Se acontecer realmente da lei mudar e passar o projeto de lei do Álvaro Dias, que estão falando tanto que é bom, até o Aliel Machado falou aqui, que anda defendendo, tem um monte de gente defendendo o projeto, e digamos que acaba o projeto de lei. Para o Renan Calheiros é a melhor coisa do mundo. Primeiro, vamos analisar friamente, o processo vai declinar, vai voltar para a primeira instância. Quanto aí 1 ano e meio, 2, um procedimento que vai demorar? Eu não sei tudo que ele está respondendo, mas volta tudo para a primeira instância. Não sei, me parece que a cidade dele é Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. E o filho dele é governador do estado. Ele é senador da República. O juiz de primeira instância vai julgar o Renan Calheiros. Vai, digamos assim, instruir o processo, vai fazer... Eu pergunto a você, você acha, você acredita que ele vai ter um julgamento isento? A pergunta que eu faço. Ou ele vai sofrer pressão, o juiz de primeira instância, tanto de um lado quanto do outro, mas principalmente do réu, né? O filho governador do estado. Pense, vamos imaginar outro caso. Vai julgar a filha do Sarney e o filho do Sarney no Maranhão. Declina o processo, volta lá para a primeira instância e vai julgar lá no Maranhão. Ora, a prerrogativa, ela existe e existe em outros países, que muita gente dizendo, não, porque em outros países existe na Alemanha, nós já mostramos aqui, existe na Áustria, igual ao Brasil, a Áustria praticamente igual ao Brasil. Lá, inclusive, diretor de escola tem prerrogativa. Eu não sei se é diretor de escola ou diretor de faculdade, tem prerrogativa de foro. Ele se assemelha muito. Daí podem dizer, não, mas a Constituição da Áustria de 1920, ela foi revisada em 2000, ou 99, ou 2000, e teve uma outra revisão em 2013 e o foro por prerrogativa de função foi mantido na Áustria. Ele existe na França, inclusive achei o modelo francês mais prático para julgar. É um tribunal político, mas julga rápido. Eu acho que é esse que é o importante. E nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei uma solução dada por um jurista brasileiro que é o Miguel Reale. E eu li a ideia dele, achei bem legal a ideia dele com relação à prerrogativa de foro. Ele também acha que tem que permanecer a prerrogativa de foro. É claro que existem também doutrinadores que são a favor do término da prerrogativa de foro. Eu, particularmente, sou contra terminar o foro por prerrogativa de função.
ele pode ser mais restritivo. E uma lei melhor e um tribunal melhor para julgar. O Miguel Reale dá uma solução muito boa, que se assemelha muito à solução francesa, que é um tribunal específico, montado específico para julgar esse tipo de delito, e em determinadas situações não tem segunda instância, não. Não tem. Eu até quero estudar melhor essa ideia do Miguel Reale, eu não pude me aprofundar na ideia, mas eu gostei muito da ideia inicial. Como eu falei, se assemelha muito ao tribunal francês, que é, na verdade, um tribunal montado especificamente para julgar o delito da prerrogativa, né? Onde a Corte de Cassação, que eles chamam lá na França, que é a Corte Suprema deles, empresta 3 ministros, um vai ser relator, um vai ser revisor, outro presidente, e 12 membros do Congresso francês, que são os representantes da população que vão ser os julgadores. E daí o cara é julgado rapidamente. Pelo menos é esse. Julga-se o presidente da República, julga o deputado federal, julga o senador da República, tudo por esse tribunal. Então ele é montado, é rápido, e a ideia do Miguel Reale muito se assemelha a essa... É parecido, não é o mesmo modelo, mas é parecido com o modelo francês. Então, quando a gente se aprofunda um pouco no tema, a gente vê que não pode. Vamos lá, vamos pensar diferente. Você vai dar uma bazuca para o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância vai poder tranquilamente ordenar que faça uma busca e apreensão na Câmara Federal. Sim, por que não? Acabando o foro por prerrogativa de função, fica óbvio que determinadas situações, e ele acaba com tudo. O Álvaro, se você for lá no projeto dele, lá, ele acaba com tudo. Né? Não vai ter para juiz, não vai ter para promotor, não vai ter... Então, um ministro do Supremo vai poder ser julgado, tá? O ministro do Supremo vai poder ser julgado por um juiz de primeira instância. Daí você vai dizer, mas se ele cometeu o delito, mas não é assim que funciona. Não é com essa simplicidade toda. Inclusive, o Barroso, que joga para a torcida, vamos falar bem a verdade, o Barroso joga para a torcida, né? Essa 937, essa questão de ordem que foi feita para reduzir o foro por prerrogativa de função, houve eles usam um termo, uma medida restritiva de foro, com essa questão de ordem 937, da ação penal 937, foi uma oportunidade única para se resolver o problema de foro. E o Barroso, infelizmente, aqui vai uma crítica ao ministro Barroso, jogou para a torcida. Ele atacou simplesmente os políticos. Né? Por quê? Porque perante a sociedade, ai que bonito, restringiu para a classe política. Mas espera aí. Aí eu estou vendo que o princípio da igualdade agora, sim, igualdade entre aqueles que têm foro. Por que não fez para o magistrado? Sabe por que não fez para o magistrado? Porque ele é o magistrado. E daí essa fórmula restritiva da questão de ordem da ação penal 937, que foi um julgamento, começou a ser adotada pelo STJ. A primeira sentença foi do ministro Salomão, que ele julgava o prefeito Coutinho, da Paraíba, lá de João Pessoa, na Paraíba, e ele, seguindo a orientação da súmula e da decisão do ministro Barroso, é a primeira decisão pós ação penal 937, a questão de ordem, é o primeiro julgamento logo em seguida que o STJ faz. O que o STJ faz? Adota a 937. Não, legal, vamos seguir a linha. Inclusive, o ministro Salomão diz lá que os estados devem se adaptar, a mesma coisa que acontece na União, que acontece nos estados, ou seja, por simetria, aquela fórmula restritiva devia se seguir. Então, o prefeito que é julgado pelo Tribunal de Justiça, de repente ele se elege federal
e a causa dele subiu, teria que retornar para o Tribunal de Justiça, porque é ali que julga o prefeito. Foi uma fórmula criada nessa questão de ordem. Só que ela não resolveu o problema do foro. Como eu falei, na minha opinião, o Barroso jogou novamente para a torcida, né? Porque a opinião da pública, é porque tem que acabar com o foro, porque o foro é nocivo, porque é impunidade. Não é nada disso. Estão jogando, como eu falei, para a torcida. Né? Existe até um interesse da classe política de que realmente acabe com o foro. Ele vai ganhar várias instâncias, o julgamento, se a gente for ver um processo médio no Brasil, hoje, 4 anos e 6 meses para julgar um processo em primeira instância no Brasil. Médio. Tem alguns que é mais, tem alguns que é menos. Mas, em média, 4 anos e 4 meses ou 4 anos e 3 meses. Ora, ele vai ter segunda instância, ele vai ter terceira instância, que vai poder recorrer, e nós vamos ter a mesma operacionalidade de hoje do foro por prerrogativa de função. Ou talvez até melhor para ele. Por quê? Porque existe elemento de pressão. Além do que, nós vamos complicar todo o sistema judicial quando a gente vai entregar uma bazuca para o juiz de primeira instância, carregada. Ele vai poder... mas são bons juízes. Claro que são bons juízes. Ninguém está dizendo que não. Mas nós temos um sistema judicial em funcionamento. Você desregra, foi a mesma coisa que aconteceu no transporte coletivo aqui, quando entrou os Uber. O sistema era regrado, quando veio alguém e desregrou o sistema, entrou em parafuso. A mesma coisa vai acontecer com o sistema judicial aqui no Brasil. Estamos de volta com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha. Fui aproveitar para tomar uma água, que hoje o tempo não está fácil, está muito seco o tempo, né, e o ar-condicionado aqui pegou. Mas, pessoal, a gente estava falando da situação do foro por prerrogativa e das ações que correm na justiça. Falamos que o STF, através da questão de ordem 937, restringiu, o STJ adotou e depois os tribunais foram adotando. Inclusive tem uma decisão do Gebran Neto, da quarta, que a gente nessa pesquisa conseguiu achar uma decisão dele posterior à questão de ordem 937, onde o Gebran Neto, que foi aquele mesmo que julgou o presidente Lula, que é da quarta região, ele adota também o mesmo posicionamento com o prefeito aqui da região. Tinha um processo correndo lá, foi entrado com agravo, recurso, eu não lembro bem o tipo de ação, um prefeito aqui da região, nosso vizinho, e esse processo foi até ele. Estava para ser julgado, né, porque o prefeito se reelegeu agora, elegeu novamente, só que este processo era do mandato anterior dele. O que aconteceu? Gebran Neto, seguindo a determinação do STF, do STJ, adota, enquanto, digamos assim, desembargador federal, enquanto juiz federal, ele adota também o mesmo posicionamento e declina o julgamento e manda para a primeira instância. Mas pode estar pensando, não, mas o prefeito não é julgado pelo Tribunal de Justiça. Ele não se elegeu novamente? Sim, mas tratava-se de um outro mandato. Aquele mandato que ele estava, então tem que ser um delito cometido durante o mandato. E caso a pessoa não tenha sido citada no processo, ele declina o processo. Agora, se for citado para as alegações finais, daí permanece no tribunal para evitar esse sobe e desce. Essa é a decisão do Barroso. Até aí tudo bonito, né?
seguindo em frente, todo mundo feliz, vamos seguir o restritivo do Barroso aqui, tá. Até que a cobra fumou. E um desembargador aqui do Paraná foi jogar um lixo num terreno baldio. A mulher vizinha foi reclamar junto com a filha e ele sentou o braço na menina e na mãe. E nessa sentada de braço que ele deu, porque me parece que isso eu estou fazendo a alegação que está nos autos do processo. O desembargador aqui do Paraná. Ele agride a mulher, agride a filha da mulher. Ele estava com uma caminhonete cheia de lixo e ele ia jogar num terreno baldio, pelo menos é a alegação que a mulher fez. Quando ele está agredindo a mulher e a filha, para infelicidade dele ou para felicidade de nós, povo, porque um desembargador tem que ter um comportamento, tanto o desembargador como o juiz, todas essas pessoas detentoras de prerrogativa de foro, tem que ter um comportamento exemplar. E não foi o comportamento exemplar, pelo menos o que está nos autos do desembargador. O desembargador com lixo na caminhonete, num terreno baldio para jogar. A mulher vizinha vem reclamar de que não é para jogar terreno. Ele agride a mulher, agride a filha da mulher. E, como eu falei, para a tristeza dele, para a alegria da justiça, aparece um policial militar no momento. E dá voz de prisão para o desembargador. Pela agressão, ele viu a agressão e virou um furdúncio, porque daí o desembargador, e é por isso que tem que ter lei que diga que a pessoa não pode se prevalecer do cargo, da função, e tem muita gente que se prevalece da função, é mal educado, faz as coisas erradas, né? E se acha todo poderoso. É a lei de abuso da autoridade. Tem que ter, sim. Ela tem que ferrar o cara que age incorretamente. O que aconteceu? Esse cidadão fez todo esse barraco, esse desembargador, e daí foi julgado. Vai o processo dele, sabe para quem? Pro STJ. Por quê? Porque ele é desembargador. Como ele tem foro de prerrogativa de função, isso subiria para quem? Para o tribunal acima, no caso dele, o STJ. O STJ que deveria julgar o desembargador do Tribunal de Justiça de todos os estados. Até aí, o STJ, quando o Loló era dos políticos, dos outros, tudo bem. A partir daquele momento, o ministro lá do STJ, opa, agora é dos nossos. Diverge da decisão da questão de ordem 937. Diz, opa, aqui não. Desembargador não pode ser julgado por crime, por primeira instância de maneira nenhuma. E daí eu fico, escute, como é que é isso? Então quer dizer que o político pode, o outro pode, mas o seu não. O ministro pode, o prefeito da cidadezinha aqui do interior, nosso vizinho, pode. Mas quando é dos dele, muda-se totalmente. E está lá a sentença do ministro do STJ, que daí muda de opinião. Ele não muda de opinião porque é outro ministro, é da mesma turma, da segunda turma, mas muda de opinião. Opa, desembargador não pode ser julgado por crime de primeira instância. Tudo bem, mas o prefeito pode. O outro... Então, esta diáspora, como é que eu vou dizer assim, essa decisão diferente da decisão da súmula oriunda da decisão da questão de ordem 937, daí foi ignorada. Por quê? Porque era dos seus. Então, quando eu digo que o Barroso lá atrás teve uma grande oportunidade de não jogar para a torcida e fazer o certo, e enquadrar todo mundo da mesma forma,
ou desenquadrar todo mundo. O que ele não pode era selecionar, eu vou pegar só político. Por quê? Porque o povo vai me ver aqui e vai ficar satisfeito comigo de eu ter feito isso. Mas os meus eu não vou mexer. Os demais eu não vou mexer. Então, quando aquela questão de ordem foi discutida, ele fez só para a classe política. A classe política são 600 parlamentares. Entre 59 e 1900, os parlamentares, 50 parlamentares. Então, criou-se aí a possibilidade de interpretação. Né? E nessa interpretação, o próprio STJ, quando é o prefeito lá de João Pessoa, na Paraíba, era porque é político e eu não sou afim, e se eu chegar ele vai ficar chateado. Ah, quando é o desembargador. Não, mas desembargador, né? Pode de repente ser, né, gente nossa aí tá. Daí eu julgo diferente. Foi isso que aconteceu. Foi isso o que efetivamente aconteceu. Então, quando este projeto de lei, e eu acho que vai ser uma canoa furada, e eu acho que ela não está indo para votação, porque o cara vai até a beira do precipício, né? Mas ele não se joga. E o que a gente vai ver é que, se acontecer de passar isso, vai se jogar dentro do precipício. Porque o que vai acontecer? Não vai resolver o problema, vai complicar muito do problema. Mas daí você está dizendo, Laroca, que tinha que manter o... Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem que haver o foro por prerrogativa de função. Tem que haver. Pelo menos no nosso sistema judicial nosso brasileiro, tem que ter. Agora, ele tem que estar bem definido de que forma que vai acontecer e com um sistema de operacionalidade judicial que exista punição ou absolvição com certa celeridade para evitar que o inocente sofra e que o culpado fique impune. Agora, acabar com isso, a gente está vendo política aí, o Aliel aqui defendendo, por favor, Aliel. Acho que tem um monte de assessoria, ganha um monte de assessor aí para dar assessoria, deve ter bastante advogado para colaborar com isso, e na verdade o que a gente está vendo é botar os pés pelas mãos. Para a classe política vai ser uma maravilha voltar para a primeira instância. É como eu falei, vai prescrever também da mesma forma, só que com mais tempo agora e com uma possibilidade de pressão maior. Porque a pressão no colegiado é menor. E outra coisa, quando sobe o processo para uma instância acima é outra coisa. O cara ser julgado pelo STF é uma coisa, o cara ser julgado por um juiz de primeira instância. E vamos pensar que promoção, né? Quinto constitucional, indicação política. A tramóia faz parte do negócio, né? A tramóia faz parte do negócio. Então, uma visão clara por parte da população. Hoje nós estamos vendo com simplismo assim, desculpa a expressão, mas burro, né? Um pensamento burro. Nossa, a vaca está com berne, eu vou matar a vaca. Não, você tem que tirar o berne da vaca. Mas você não precisa matar a vaca para você tirar o berne. Né? E o que nós estamos vendo é isso, vamos matar a vaca. E eu acho que ainda não foi para votação, porque é aquela história do precipício. Eles vão até a beira do precipício, daí começam as pressões e os caras dizem, olha, esse negócio aí vai complicar o sistema judicial. Vai complicar. E vai complicar para todo mundo. Não é bem assim, nós não estamos vivendo na Inglaterra, nós não estamos vivendo na Dinamarca, na Noruega, um sistema que funciona para a nossa sistemática de ser. Né? Então, quando eu falo em foro privilegiado, me dói no coração, porque eu vejo que existe uma ignorância muito grande dentro do tema. Uma ignorância, inclusive, de pessoal ligado à área jurídica. Vê advogados dizendo, prerrogativa, tem que acabar com... Advogado tem prerrogativa. Advogado tem prerrogativa. A prerrogativa não é uma coisa errada. Ela pode ser usada de forma equivocada. E é por isso que eu digo que nós temos que aperfeiçoar o sistema legal, mas não acabar com a prerrogativa. Ela pode diminuir,
ela pode melhorar, ela pode ser mais célere. Eu acho que o indivíduo político, o detentor dessa prerrogativa, tem que ser julgado rápido, punido rápido ou absolvido rápido, né? O que não dá é para ficar a espada de Damocles sobre a cabeça do cidadão, porque também eu nessa pesquisa que eu fiz, eu vi coisa política. Você lia o processo, você via que era um processo político. Teve uma denúncia contra um senador da República lá de Rondônia, que você vê que era uma ação política. Primeiro que era uma ação condicionada, né? Era uma queixa-crime por injúria. E esse senador era dono do veículo de comunicação e um jornalista do seu veículo de comunicação cometeu uma injúria contra uma determinada pessoa. Botaram o dono do veículo, que era o senador, Ah, mas o senador mandou. Ninguém sabe se ele mandou. Tanto é que este processo primeiro passou pela Procuradoria-Geral da República e recebeu um parecer pela não admissibilidade do processo. Mas o processo tramitou e, obviamente, prescreveu o processo por causa da lentidão e do que nós estamos aqui falando a respeito. E, como eu falei, o STF operacionalmente não resolveu o problema do foro. O Barroso jogou para a torcida, a coisa ainda está pendente. E pior de tudo é se terminar com o foro. Eu acho que é muito pior do que do jeito que está. Por incrível que pareça. Mas nós vamos ver uma coisa que nós nunca vivemos. E eu não sei como é que vai ser o comportamento de todos em relação a isso. É como eu falei, vão dar uma bazuca carregada para os juízes de primeira instância. Existem excelentes juízes. Mas será que todos o são? É a pergunta que eu faço. Então, algumas situações, existe muita política no meio. Sabe, tem vários ingredientes que a gente tem que tomar muito cuidado para evitar de cometer uma leivosia por ignorância de conhecimento, né? De não ir atrás do conhecimento e aceitar, como os políticos estão falando, que é uma boa, porque acabar com o foro. Volto a repetir, não vai resolver o problema. O que nós temos é que aperfeiçoar o foro, né? E ele tem que permanecer. Ele tem desde a Grécia Antiga, eu já falei aqui no programa, desde 539 a.C., na Grécia. Existia antes disso. E quando a gente pega os livros, a gente pega o Rousseau, ele tem um artigo que está dentro de um livro dele, eu até tenho o livro lá dos Pensadores, que são 3 artigos dele, e um deles fala sobre a desigualdade, né? E ele fala que a desigualdade, desde que mundo é mundo, existem 2 tipos de desigualdade. A natural, que é imposta pela natureza, que é a idade, uns mais velhos, outros mais novos, alguns na plenitude da saúde, outros não. Então, essa desigualdade natural vem da desigualdade que a natureza nos impõe. A pessoa com deficiência, a outra pessoa que não tem deficiência. E a segunda desigualdade, que sempre existiu, foi aquela convencionada entre os homens. Qual desigualdade? A desigualdade do que é convencionado, até pela situação de Estado, né? E sempre teve. Mas um não é mais importante que o outro. Não, ele não é mais importante enquanto cidadão. Mas muitas vezes a função que exerce é mais importante do que a outra. Né? O magistrado tem uma importância grande dentro da sociedade, um juiz federal que de repente julga bandidos, digamos assim, pessoas de alto risco, né? Como a gente sabe aí, né? Membros de primeiro comando, né? Esse pessoal que fica em prisões federais. Os juízes vivem com uma segurança enorme em torno de si para justamente evitar que sofram algum atentado. Isso já aconteceu na Itália. Então, dizer que essa pessoa é igual, ela não é.
Ela, a pessoa, talvez sim, mas a função que ela exerce, não. Então, a prerrogativa de função, na minha forma de ver, e é uma opinião própria minha, é como eu falei, tem doutrinadores pró, que é aquele Nucci, que é contra, que quer que acabe. Tourinho Filho diz que não, Fernando da Costa Tourinho Filho. Pacello diz que não. Tem tantos a favor e tem tantos contra. Agora, a minha opinião, depois de estudar, me aprofundar no tema, não naquela profundidade total, né, abissal, mas naquela pesquisa que deu para entender a matéria, eu sou plenamente a favor da existência da prerrogativa de foro. E tenho muito receio que se termine com a prerrogativa de foro, e volto a repetir, é um abismo, estamos na beira do abismo. Né? E não vai resolver o problema, até pelo contrário, vai piorar o problema. Vai ficar pior do que nós estamos hoje. Mas eu falei sobre a prerrogativa de foro, porque tem muita discussão, estão querendo aprovar lá, e isso, como eu já falei aqui, vai complicar. Eu quero ver se eu trago para vocês, não digo na quinta-feira, mas eu quero me aprofundar na ideia do Miguel Reale com relação a um tribunal especial para julgar a prerrogativa. Eu quero ver essa ideia dele, porque eu achei... Porque não deve acabar a prerrogativa. A prerrogativa tem que continuar. Não tem como. E eu acredito que não vão votar no Senado, porque já deve ter movimento político no bastidor. Senão o Álvaro já tinha conseguido pôr para votar a Câmara Federal, mas eu estou vendo que, é como eu falei, existe muita pressão, né? Vai ter muita pressão, principalmente do Judiciário. Eu fico imaginando, né? E a gente começa a pensar, né? Quem vai julgar o STF, um juiz de primeira instância, digamos, um governador do estado está passando por uma cidade, saca de um revólver, dá um tiro. Aquele juiz de primeira instância que vai julgar ele lá no local, digamos, ele está passando por uma determinada cidade. Eu estou fazendo questões hipotéticas, a gente tem que trabalhar com a hipótese nesse caso. Digamos, ele está lá em Pitanga. Lá, e digamos que ele tem uma propriedade rural lá, o governador do estado, Ratinho Júnior. Né? Hipótese, estou falando hipótese. E daí o cara vai assaltar lá, ele saca do revólver e mata o cidadão. Hipótese, tudo hipótese. Pode ser o Ratinho Júnior, pode ser outro governador do estado. E já aconteceu isso. Já aconteceu, inclusive, um tiroteio na Paraíba, né, que foi julgado também por prerrogativa de foro, porque um era governador, o outro era ex-governador, se pegaram na bala lá. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Daí quem que vai julgar? É o juiz de primeira instância? É lá de Pitanga que vai julgar? Será que vai ter um julgamento correto? Eu sempre acho que a prerrogativa de foro é justamente para levar ao colegiado, a um grupo seleto de pessoas que vai fazer o julgamento. Vai sofrer menos pressão, vai se policiar, né? Vai cuidar da decisão entre eles. Então eu vejo tudo isso com muita preocupação e espero ter feito você compreender esta preocupação que eu tenho. Porque é um simplesmente muito grande vir com uma ideia, vamos acabar com o foro por prerrogativa de função, que isso é bom para a sociedade. Por quê? Me prove por A mais B. Ah, mas vai voltar para a primeira instância, tá? Você demora 4 anos e 4 meses para julgar um caso normal em primeira instância. Ponha mais um certo tempo para a segunda. Se for questão constitucional e todas de prerrogativa de foro, vai cair na Constituição. Por quê? Porque remete, a Constituição é que remete. Então vai todas subir para o STF. Você acha que vai ser mais rápido? É a pergunta que eu te faço. Principalmente se tiver algum advogado assistindo, quanto tempo vai demorar isso? Então, quando você pega os números do Supremo, pega os números dos processos de primeira instância no Brasil, no CNJ, você vai ver que vai trocar, eu acho que não é nem 6 por meia dúzia, vai ser 6 por 5. Porque vai ser mais vantajoso digamos assim, para a classe política, para os mais poderosos,
por causa dos elementos de pressão e por todos os ingredientes que tem aqui, e até pelas decisões. Porque quando esse ministro dá a decisão, esse que sentenciou por causa do desembargador que agrediu a mulher e a filha lá em Curitiba, eu não digo que ele põe em desconfiança os juízes de primeiro grau, mas ele põe uma certa dúvida sobre os juízes de primeiro grau. Ele põe uma certa dúvida, né? Na própria sentença dele. Eu vou trazer essa sentença para vocês verem aqui o que ele fala a respeito. Então, eu estou muito preocupado. Queria eu ser ignorante e dizer que é bom esse negócio do foro, ou politicamente, legal, vamos acabar com o foro, porque o povo engole com farinha, né? E não é por aí o caminho. Não é bom, na minha opinião, é a opinião que eu estou dizendo aqui no programa, e tem um fundamento para isso. Tem um fundamento para dizer que sou contra, né? Mas eu queria deixar bem claro para vocês, porque amanhã depois vai acontecer isso, e pode ser que aconteça, de repente os caras resolvem cair no abismo e dar o passo. Eu acho que não vão dar, porque não por eles, pela classe política, porque jogam para a torcida, mas porque o próprio sistema judicial vai entrar em parafuso. Porque você já imaginou um juiz de primeira instância poder entrar no Palácio Iguaçu? Vai poder. Hoje precisa se dar autorização para isso, né? Para pegar um deputado, de repente, questões políticas resolvidas através de um juiz de primeira instância, pode. Como eu falei, tem maus profissionais e bons profissionais. Isso em todas as áreas, seja o juiz, seja o médico, seja o engenheiro, seja o advogado, seja o professor. Existem bons e maus. É claro que nas profissões, via de regra, são bons, mas sempre tem o mal, e é contra isso que a gente tem que se precaver. Então, esse programa nós falamos sobre prerrogativa de foro. Eu quero ver se na quinta-feira eu trago mais algum material. Se eu não trouxer, provavelmente na próxima semana a gente venha com material aqui para fundamentar melhor este posicionamento aqui do comunicador. Um grande abraço e até quinta-feira.